Oi, pessoal, boa noite para todos que já estão aqui na sala com a gente. Boa noite, Silvia. O meu super obrigado por você ter aceitado o nosso convite para vir conversar com esse público que você conhece tanto, que são nossos passageiros de 50 anos a mais. Já vou passar para a Silvia poder se apresentar e todos que estão aqui poder conhecer um pouquinho do trabalho dela, que hoje é referência no Brasil, no segmento de intercâmbio. Eu vou pedir para vocês colocarem as suas perguntas no chat, a Silvia vai responder todo mundo. Silvia Utrini, muito prazer de ter você aqui conosco. Bom, sejam todos bem-vindos, meu nome é Silvia Utrini, eu agradeço pelo convite, agradeço pela presença de todos em vésperas de Natal, eu acredito que está todo mundo aí tentando falar com a família, que esse ano, é lógico, a nossa ceia talvez seja meio solitária, mas os contatos com a família, eles seguem, não é? E a gente está cada vez mais próximo das pessoas através desses recursos visuais que a gente tem tido hoje em dia. As mídias estão nos aproximando das pessoas. E, da mesma forma, a gente tem conseguido fazer cursos online e chegado até pessoas que estão bem distantes. Eu sou Silvia Utrini, como a Regina já me apresentou, sou professora de agenciamento em turismo, tenho MBA em turismo, lecionei por um bom tempo em uma faculdade de turismo e a minha cadeira é agenciamento e é a minha especialidade. E eu tenho uma agência, a minha agência já vai fazer 31 anos agora e nesses 31 anos, é lógico, a gente já cometeu alguns erros, mas também já fizemos muitos acertos. E é a partir da experiência e também do conhecimento acadêmico que eu tenho pautado todo o meu trabalho no meu ensino, no ensino aos agentes de viagem. E agora eu vou falar com vocês a respeito desse público 50 a mais. Sei que vou aprender muito também, porque vocês têm experiência e vão trazer para mim, mas a minha ideia principal sempre como professora é organizar as ideias. Essa é sempre a minha forma de trabalhar. Então, talvez a gente possa se ajudar aqui a construir alguma coisa nova. Eu tenho bastante experiência também em lidar com esse público 50 a mais, e como já faço parte há um bom tempo também desse grupo aí dos 50 a mais, eu acho que eu também tenho uma experiência pessoal com isso, e como é que a gente está pensando, o que é que a gente está desejando, o que é que a gente espera de uma viagem, né? E agora que a gente está atravessando essa situação da pandemia, eu acho que todos os nossos anseios, eu digo nossos, que somos o público consumidor do turismo 50 a mais, agora eu estou falando como público consumidor e não como agente de viagens, eu acho que esse público está um pouquinho mais exigente do que era antes, mas é num sentido muito positivo para nós. E eu vou falar para vocês como é que isso acontece aqui nesse meu raciocínio. Bom, nós sabemos que a vida vai nos empurrando para muitas responsabilidades. E ali daquela faixa de 20 e poucos anos, quando a gente sai da faculdade ou quando a gente começa a trabalhar, até o momento em que a gente chega aos 50, 55, 60, a gente se envolve com um volume muito grande de responsabilidades. E, né, no meio dessas responsabilidades, a gente vai fazendo o que dá. E quando a gente está ainda educando filhos, e tendo filhos menores, né, a gente, toda vez que faz uma viagem, ou quase todas as vezes que viaja, é em companhia dos filhos, numa situação de férias, com a família, o que acaba demandando também muito esforço. Quer dizer, a gente descansa, mas a gente descansa tomando conta de criança e prestando atenção nos outros. Então, eu acho que durante toda essa fase em que a gente começa a ir a vida produtiva, que é de 20 e poucos anos em diante, a gente trabalha e se diverte e acumula responsabilidades o tempo todo. Quando a gente chega aí nessa faixa de 50 e poucos anos, a gente se depara com uma vida nova. E quando alguém se refere a nós, porque o idoso isso, o idoso aquilo, olha, eu não tenho nenhum problema com a idade. Eu tenho 61 anos, 3 filhos formados e 4 netos. Então, eu não tenho problema nenhum em relação à idade. O meu problema é o rótulo. O rótulo de idoso é uma coisa meio pejorativa. Às vezes eu lido até com profissionais da saúde
assim, o idoso é assim mesmo, o idoso, e eu estou vendo aquela pessoa jovem na minha frente com uma mentalidade tão arcaica que eu penso, meu Deus, ela é idosa antes da hora. Então, a gente tem que ter cuidado, até quando a gente se refere ao nosso cliente, ou quando a gente fala com ele, porque às vezes a gente acha que está abafando, mas a gente está magoando, a gente está ofendendo. Pessoas que são capazes e já fizeram uma vida inteira e sabem muito bem o que fizeram e tem muita experiência para saber ensinar aquele outro. E tem que ficar escutando esse tipo de rótulo, né? Então, nós somos pessoas vivas, ativas, como qualquer outra pessoa, mas com a grande vantagem. Qual é essa vantagem? A vantagem de não ter mais aquela responsabilidade toda que a gente teve durante todos os anos, carregando criança para cima e para baixo, nos responsabilizando por tantas despesas de tantas pessoas, às vezes 3 adolescentes, 2 adolescentes, e que são despesas de adulto, né? E depois a gente se livra disso e a gente se volta para nós. Então, é principalmente isso que eu queria trazer aqui para a gente chegar lá, nesse planejamento, nessa oferta de produto, né? Ô, Silvia, Oi. deixa eu te falar uma coisa. Pegando aí o gancho em tudo que você falou, que está super correto, que eu concordo assim 100%, o problema é o rótulo. As pessoas não perceberam ainda que os 50 a mais não são mais aquele idoso, coitadinho. Vamos tirar o inho da vida, porque nós não queremos nada inho, né? Nós estamos ativos, com certeza. E pegando o gancho com o nosso segmento no turismo, que é o intercâmbio, que é o seu carro-chefe, que é aquilo que você faz melhor do que ninguém. Você não acha que o intercâmbio foi um sonho do público 50 a mais, que ficou lá atrás, que a gente, além de, na época, ser muito caro, os pais não deixavam. A maioria dos pais não deixavam os jovens saírem do Brasil. Então, dentro da minha cabeça, eu imagino o quanto de desejo não existe nesse público e um campo fértil aí para os agentes de viagem se dedicarem e aprenderem a vender esse produto. Você acha que eu estou errada? Você está certíssima, e eu tive essa experiência, né? Eu sou filha única e a minha mãe não deixou. Eu também sou filha de que pai não deixou ir para fora, entendeu? Trauma eu tenho, e quando eu olhava para as minhas amigas que iam, eu falava assim, o que a mãe dela tem de especial? A minha mãe não deixa, a minha mãe não entende. E naquela época, gente, era de graça. Era uma questão de você mandar seu filho e receber outro na sua casa. E hoje nossos filhos é assim, né? Vai que eu te dou maior apoio, vai, acredita. Minha filha saiu para estudar fora, então assim, eu fico com essa coisa do intercâmbio como um campo muito fértil para a gente trabalhar. E que muita gente acha que o intercâmbio só é para quem é jovem. Eu não sei por quê. Quando a gente fala assim, olha, o estudante, mas eu não sou mais estudante. Não, você é estudante a partir do momento que eu te matricular no curso. Claro. Então, a Regina é estudante, a Silvia é estudante, a Nalu é estudante, a partir do momento que eu te matricular no curso, você é estudante. E aí vem os temores. Mas só para emendar aquele pedacinho que eu estava falando, a gente fica mais leve a partir dos 50 anos, porque a gente deixa de ter tantas responsabilidades. E o melhor de tudo, a gente tem mais dinheiro sobrando. O dinheiro sobra porque a gente não tem mais as responsabilidades. Então, a gente está lidando aí com um público que está ativo, que está vivo, que está saudável, que tem uma longa pela frente ainda e que talvez não saiba que pode realizar muitos sonhos. E que pode pegar essa caixinha que está guardada lá dentro e falar... Gente, eu vou fazer um intercâmbio agora. Eu já vi mães que chegaram para mim e disseram assim, nossa, eu tinha tanta vontade quando eu era jovem, que bom ser jovem agora. Eu digo, peraí, parece que eu estou falando com uma pessoa que já morreu. Você pode ir sozinha, você pode ir com seu marido, você pode ir com a sua amiga. Você não depende de um grupo, você pode ir a qualquer momento. Então, a dúvida deles é sempre assim, mas eu não vou ser ridícula? Não vai ter um monte de gente nova. Olha quanta coisa a gente tem para trabalhar. Meu Deus. Com parceiros do Turismo 50 a mais, para que agentes de viagem estejam prontos para poder chegar para esse público e falar, eu sei vender, eu vou colocar você nesse segmento, eu vou explicar para você essa viagem, eu vou te estimular aí, né?
E você sabe que peso tem isso, Regina, na vida de alguém? Olha, se fosse na minha, isso é realizar um sonho que a pessoa já achou que não tinha mais jeito. Exato. Poxa vida, você renova a pessoa fica revitalizada, a pessoa fica mais leve, mais viva, mais alegre, porque ela descobre que ainda dá tempo. Ô, Silvia, nessa tua trajetória, você já se deparou com alguns 50 a mais querendo fazer intercâmbio? A gente já teve vários. Eu já tive, por exemplo, esse eu me lembro bem, porque foi no ano passado, uma amiga minha que é viúva, passou por um câncer, se recuperou e falou, Silvia, eu estou com a vergonha danada, mas eu vou fazer intercâmbio. Ela já tinha pago para os 2 filhos, os filhos já eram adultos, já estavam formados. Eu vou passar uma vergonha. Não vai passar vergonha nenhuma. O nome dela, por sinal, é Regina. E eu falei, Regina, você não vai passar por vergonha nenhuma, você vai. Aí o que ela fazia? Nos primeiros dias, ela sempre falava comigo, me chamava. Eu falei, pode me chamar a hora que você quiser. Você está sozinha aí? Não estou sozinha, menina, isso aqui é bom demais. Porque o que acontece nessas escolas? Essas escolas, elas ensinam idiomas. Então, você pode se matricular para o francês, para o espanhol, para o inglês, depende do país que você está escolhendo. Claro. Então, se o inglês para você está muito pesado, vai lá, faz espanhol, porque o espanhol você vai tocar de alguma forma e você vai se envolver com um grupo de pessoas que estão na mesma situação sua. Claro. E as escolas todas que a gente trabalha, elas oferecem passeios depois da aula. Então, veja como essa... Eu para você, o perfil do curso a ser oferecido é o mesmo que você ofereceria para um de 20? É o mesmo um curso mais temático? Como é que funciona essa rotina de uma escola? Um inglês, um francês, um espanhol, um alemão, seja o que for, japonês, eu já mandei estudantes para o Japão. Olha. Eles vão ficar o número de semanas que eles quiserem. Então, se eles quiserem passar 2 semanas, ok, vai fazer 2 semanas. Eles vão estudar aquele idioma todos os dias da semana. Eles têm aula de segunda a sexta. E todos os dias, depois da aula, a escola oferece uma opção de passeio. Alguns passeios são gratuitos, porque são passeios que você vai sair andando na rua com eles, vai andar até um porto, ou até uma praia, ou vai ao cinema, ou vai jogar boliche. Nada demais. Mas eu falo sempre o seguinte, vá junto. Vá porque você vai conhecer pessoas, você vai se divertir. Certo. E aí há passeios também que são pagos. Por exemplo, existem viagens que você sai na sexta e volta no domingo. Essas viagens não somos nós que vendemos, é a escola. E a escola coloca lá uma programação. A vantagem é que ali todo mundo chega na mesma condição, chega sozinho. Entendi. Então não sou chega com uma amiga, que nem você falou, ou chega com um grupo de amigos. Ou até pode fazer um grupinho, se você achar que é interessante, para uma primeira experiência. Mas o interessante disso é que, às vezes, como a Regina, minha aluna, falava, eu estou com medo, porque só vou ficar eu lá. Não ficou só ela, todo mundo chegou sozinho. Então, todo mundo precisa se integrar, todo mundo precisa se comunicar e se divertir. Então, acaba sendo uma experiência muito interessante. O agente de viagem que queira se especializar, porque, na verdade, vender intercâmbio para o público 50 a mais, eu penso que o agente vai ter que se preparar. Ele vai ter que se preparar até para saber vender, para identificar o público-alvo, traçar o avatar dele. Naturalmente que a gente lida aqui com 50 a mais, com vários níveis diferentes, níveis socioeconômicos diferentes. Então, é preciso identificar esse público-alvo, saber trabalhar isso e saber direcionar a divulgação para esse público, não é? E então, outra coisa, hoje nós temos, assim, são muitos perfis de 50 a mais. Não é que assim, então eu vou procurar uma cidade pequenininha, uma cidade... Tá? O que eu acho que tem que se preocupar muito, e você também pode me dizer se eu estou errada, é estrutura de saúde. Não vamos mandar para uma cidade onde o hospital principal da cidade fica 2 horas da cidade. A gente não gosta de trabalhar assim. Eu gosto de mandar para cidades grandes. Cidade grande, onde tem uma boa estrutura hospitalar. Quer dizer, eu acho que adulto tem que ir para Londres, adulto tem que ir para Barcelona, para Madrid, para Roma. Nós temos uma escola em Roma, que vocês não têm noção. É uma escola para adultos. Olha aí.
tem ali uma atividade, nós temos um tipo de escola, não são todos os programas, nós temos um tipo de programa que ensina alguma coisa de culinária. Não é para ser chefe, é para ser cozinheiro, para você cozinhar. Interessantíssima. Gente, anota isso. Eu quero aqui fazer um curso de culinária italiana. Eles vão pegar os alunos e vão levar lá no mercado municipal. E vão ensinar como que você compra aquilo ali. Então, eles se envolvem. É muito divertido, porque eles entram naquele meio daquele negócio, fazem as compras, trazem para fazer a comida e comem a comida. Ai, que muito bacana. Amei. É muito legal. A pessoa se diverte, se distrai, tira da cabeça tudo que estava pensando antes, porque está envolvido com aquilo tudo, com aquelas compras, com aquela comida, com aquele aprendizado do italiano, enfim. É uma experiência riquíssima, interessantíssima e que não vai colocar a pessoa em situação ridícula nenhuma, como muita gente pensa. O intercâmbio há muitos anos já deixou de ser só para crianças. Existem programas para crianças e existem programas para adultos há pelo menos 25 anos. Olha isso. E a gente fica aqui envelhecendo, esperando o bonde passar, achando que a gente não tem mais condição, que a gente não tem mais idade. Gente, isso é tão renovador. A pessoa que volta de uma viagem dessa volta tão feliz. E se ela não vai em grupo, talvez seja até melhor para o agente, porque ela vai ter as experiências dela. Administrar um grupo, vocês sabem, por experiência própria, não é muito fácil. Às vezes um não se entende com o outro, então tem que ter um cuidado muito grande aí no grupo. Mas, de qualquer forma, a escola está lá preparada com muitos outros alunos de muitas nacionalidades. Então, quando eu chego numa escola, vamos supor que eu cheguei numa escola em Roma, eu sou brasileira, mas eu vou encontrar uma chinesa, eu vou encontrar um alemão, eu vou encontrar um argentino, eu vou encontrar pessoas de várias nacionalidades que também estão ali tendo a mesma experiência que eu estou tendo. Olha aí. E se tiverem, lógico, interesse em trabalhar com intercâmbio, nós oferecemos o treinamento para o agente de viagem, porque nós operamos intercâmbio. Nós operamos intercâmbio exatamente desde julho de 89. Então, já faz um bom tempo que a gente faz esse trabalho. Faz bastante tempo. A gente trabalha, e eu tenho uma funcionária que trabalha comigo há 27 anos. Olha só. Quando era jovem, fez intercâmbio comigo, e ela está à frente do intercâmbio com a gente, e ela treina os agentes de viagem. O que a gente tem, assim, com a notícia que não está muito boa, né, Regina? São essas fronteiras fechadas, mas a gente se prepara... No momento atual, eu sei que ninguém vai poder estar oferecendo esse produto, mas eu acho que é um momento para a gente colocar ali na pauta, aprender a vender intercâmbio para o público 50 a mais. Exatamente. Eu entendo que é um aprendizado, sim. Não vai dar para sair vendendo intercâmbio assim, porque nós vamos estar lidando, não é um jovem, é uma pessoa de 50 anos a mais, é de 60, de 70, e porque vai acontecer. Vai acontecer. Nós estamos aqui exatamente para movimentar isso, para oferecer produto diferente, para isso que tem esse movimento dos parceiros do Turismo 50 a mais. A gente vai buscar o que for preciso de informação, para que a gente fique melhor nisso, que se especialize, que a gente possa dizer, não, eu me capacitei nesse tempo, e eu vou atender esse público muito melhor do que eu atendia ou do que eu pretendia atender. É saber aproveitar o momento para aprender e se preparar para o momento da retomada. Porque se a gente está tendo essa oportunidade agora, nós sabemos que já estamos trabalhando há muito tempo, que dificilmente a gente vai ter outra oportunidade, espero que não por uma pandemia, mas todo o tempo para trás que a gente tentou fazer algum tipo de estudo foi um sacrifício muito grande, porque nós não tínhamos tempo. A verdade é essa. Então, nós temos que saber aproveitar esse tempo que nós temos agora para nos prepararmos para um momento de retomada, para a gente sair na frente. E só completando, sabe, Regina, tem muitos casais também que fazem essa viagem. Por exemplo, na Flórida, nós trabalhamos com uma escola que ela tem apartamentos. Olha isso. Então, em vez de ficar em casa de família, porque também o adulto pode ficar em casa de família sem problema nenhum, mas eles alugam um apartamento para o estudante. E o estudante passa ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo que ele quiser ali, fazendo um curso de inglês. Olha, com a vida em paz. Até é uma situação que a pessoa aproveita para saber se ela quer comprar uma casa, se ela não quer, se ela vai se adaptar àquele tipo de vida, não é? Então, é bem interessante essa oportunidade. Em cada lugar é de um jeito, tem lugares que a gente não vai ter apartamento para ceder, não vai ter como,
mas a gente gosta de trabalhar com cidades grandes, onde existe recurso e onde o avião chega mais fácil, né, gente? Silvia, vamos olhar se tem pergunta? Vamos, eu estou vendo aqui uma pergunta sobre o Japão. Nós trabalhamos com algumas escolas no Japão. Quem pode falar melhor sobre isso é a Mineia, que trabalha comigo, porque ela dá o treinamento, e aí nome de escola, essa coisa toda, ela passa quando der o treinamento. Mas a gente trabalha com o Japão já há algum tempo, e alguns estudantes de outros lugares do Brasil não encontram cursos de japonês e vêm até nós. Só que para estudar japonês é sempre bom que a pessoa já saiba, já tenha uma base, porque não é simples como é para outros idiomas, já que tudo é diferente, né? E é possível ficar em casa de família, é possível ficar em apartamento no Japão também. Eu sei que eu tenho escola em Tóquio, isso eu sei de cabeça, mas eu não sei em todas as cidades do Japão, não. É impossível eu saber, gente, de verdade, porque é um número muito grande de escolas e algumas aceitam adultos, outras não. Então, eu tenho medo de falar e não acertar. Tóquio, eu tenho certeza que eu já mandei alguns adultos para Tóquio. Mas eu preciso realmente que vocês façam o treinamento para que vocês possam ter todos os detalhes aí de escola e essa coisa toda. Ô, Silvia, a dica que você dá para a gente é quando formos, provavelmente, obviamente, procurar com você, que cidade a gente escolheria e como é que eu vejo uma escola que aceita adulto? Isso aí deve ter sido um trabalho grande de vocês aí, né? Quem faz o treinamento é a Mineia, ela sabe direcionar tudo isso, mas uma orientação principal que eu dou para vocês é que procurem primeiro um lugar que não requer visto. Se você está trabalhando com um viajante costumeiro, aquele viajante que já está acostumado a viajar, que já tem visto os Estados Unidos, que já teve acesso a um país como os Estados Unidos, como o Canadá, tudo bem. Mas se você está começando, se é um passageiro que nunca viajou, uma pessoa que investiu nos filhos, mas ele próprio nunca foi, eu tenho na minha família dois casos assim, 2 médicos da minha família já investiram um monte nos filhos para intercâmbio e eles mesmo nunca foram para o exterior. Olha isso. Pois é, para você ver. Então, assim, a gente às vezes tem que pensar que tem que ser um lugar em que a pessoa vai se sentir mais confortável. Primeiro que a questão do visto, não que a pessoa não vá conseguir, mas ela já é mais uma atenção que você está adicionando ali para o seu projeto. E ele pode dizer, meu Deus, será que eu vou tirar o visto? Cria-se uma história em torno do visto, né, que às vezes as pessoas ficam apavoradas. Então, eu recomendo assim, a gente tem uma experiência maravilhosa com a Inglaterra, uma experiência maravilhosa com Malta na Europa, as pessoas andam a pé, as pessoas gostam da natureza ali, gostam de tudo que vem, porque tem uma liberdade para andar a pé. Eu gosto demais de trabalhar com a Itália, e nesse caso a gente trabalha muito para adulto em Florença e Roma, mas nós temos outras escolas. A gente gosta muito de trabalhar com Madrid. Então, assim, Paris eu nem preciso falar, porque vocês sabem, é um lugar maravilhoso, mas Nice agrada mais do que Paris até. Então, a gente tem uma experiência muito boa com países que não exigem visto. Agora zerou. Vamos ver quem tem alguma pergunta, que queira levantar a mão. Mari, por favor, você abre o microfone? As pessoas podem abrir diretamente o microfone e pode fazer a pergunta. Tá, eu já começo até eu fazendo uma pergunta aqui para abrir. Alguém aqui já vendeu intercâmbio? Eu vendi. Eu vendi quando eu abri a agência, Silvia. Eu cheguei a vender, não fiz, mas eu cheguei a vender. Trabalhava com a EF. Na época também nunca tivemos problema, foi tudo bem. E vendi intercâmbio por lá. Mas depois tomamos outro rumo. Aí a agência passou a ser vender. Como eu estou nisso há muitos anos, eu sei identificar exatamente como é que são cada grupo, como é que é cada grupo desses, né, Regina? Eu viajo muito, conheço escolas desde 89, que eu frequento as escolas, assisto aula, enfim. Eu falo inglês fluentemente desde os 17 anos de idade. Então, o meu problema não é o inglês, eu falo muito bem. Então, eu fui professora de inglês durante muito tempo, tive uma escola de inglês durante 20 anos. Então, eu sempre gostei de assistir a aula até para ver como é que o pessoal conduz o negócio e conhecia a EF de perto. Existem grupos de escola e existem só jogadas de marketing. Então, eu não vou falar mal, eu vou falar a verdade. O que é, por exemplo, uma bandeira EF? Uma bandeira EF, ela é como aquela outra...
International House, por exemplo, ela é uma bandeira que ela é vendida para as escolas independentes. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma escola em Sorocaba, que o nome da escola é Nossa Senhora Aparecida. Você tem uma escola que é Nossa Senhora da Conceição aí na sua cidade, e a pessoa do marketing da EF me visita você e diz, você quer usar a bandeira EF? Aí você diz, sim, eu também quero. Então, eu vou aparecer na revistinha como EF de Sorocaba e você vai aparecer como EF de São Paulo. Acho que agora o que determina se uma escola é boa ou ruim? É o conhecimento da gente. Eu posso mandar um estudante para uma EF muito boa e posso mandar para uma muito ruim. Então, eu preciso conhecer o que eu estou vendendo para poder vender certo. É só isso que eu quero explicar. Então, por exemplo, International House, eu trabalho com algumas excelentes e com outras International House que eu jamais vou trabalhar. Então, é muito importante que o operador saiba o que ele está vendendo para ter o resultado positivo que a gente deseja. A gente quer falar para os outros vender mais. Bom, minha gente, então é isso. Pode fazer uma pergunta? Pode, claro que pode. Tudo bem, Silvia? Meu nome é Thiago, eu sou da Unique Traveling. Sim. Durante 23 anos eu vendi muito intercâmbio. Eu sempre achei que o trabalho de intercâmbio ele é extremamente delicado, seja com crianças, adolescentes ou adultos ou terceira idade. E como a gente está numa vibe no Brasil em que todo mundo está tentando vender direto, qual que é o teu posicionamento hoje quando, por exemplo, eu, como seu parceiro, te peço um curso? Eu recebo a sua cotação, transfiro para o meu formato, faço a reunião de alinhamento com o meu cliente, entrego para ele, e aí ele entra no próprio site da escola e consegue um valor melhor do que o nosso. Olha, ele não vai conseguir um valor melhor do que o nosso, e eu te explico por quê. Eu não terminei de falar, mas você me desculpe, pode continuar. Em primeiro lugar, a gente não trabalha com qualquer escola. A gente trabalha com escolas que nem fazem mais contrato com brasileiro. Então, quando você entra nesse nível de concorrência feia, é porque também você está naquele padrão de escola que está querendo qualquer um. Não é o nosso caso. Escola não são todas do mesmo nível, a gente tem que entender isso. E o resultado do atendimento ao cliente é que vai trazer para nós a fidelização e a indicação de novos clientes. Então, eu já tive casos de pessoas sendo atendidas por nós que depois entraram em contato com a escola diretamente. A escola responde, eu não conheço você, você tem que falar com o seu agente. Entende isso? Então, depende muito do nível de trabalho que você está fazendo. Claro que empresas mais novas, agências também que estão começando a fazer intercâmbio, vão pegar aquelas escolas que estão aí desesperadas, querendo colocar qualquer pessoa para dentro, porque escola tem de todo tipo. E eu não estou falando só da questão da qualidade acadêmica, mas da questão da qualidade ética, porque isso já avançou muito, sabe, Tiago? Agora, pode acontecer de eu entrar num site e parecer que o valor está mais baixo? Sim, porque eu não estou computando a remessa do pagamento. Entendeu, Tiago? E a remessa do pagamento tem um custo. Outra coisa, eu não conheço nenhum estudante de intercâmbio que vai não dê trabalho e não fique chamando a gente para perguntar isso e aquilo durante todo o tempo que ele está lá fora. Quando ele faz isso direto com a escola não está nem aí, porque eles não tratam dessa forma. E o operador, ele é muito mais importante para a escola do que um cliente direto. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A Maria me procurou para fazer um intercâmbio. E a Maria comprou direto no site. Se ela comprou direto no site, para a escola ela é um cliente. Ela vai colocar ela em qualquer casa que estiver sobrando, coloca ela, porque o que ela reclamar não vai ter dificuldade. Agora, a Silvia compra um volume de 30, 40 estudantes por ano com a escola. Você acha que eles vão colocar meu estudante em qualquer casa? Não vão. Não vão, porque se eu parar, eu também estou deixando de mandar para ele 30, 40 por ano. Então, é assim, eu não estou muito preocupada com isso. Inclusive, na minha clientela de turismo internacional, que eu faço há muitos anos e faço muito bem feito, eu não tenho o menor problema em relação ao cliente que compra na internet. Porque na hora do sufoco, adivinha como é que ele tem atendimento. Então, é assim, eu foco em qualidade. Eu conheço escola, eu conheço ensino, eu tenho especialização em educação, sei o que eu estou fazendo. Quando eu tenho que indicar, por exemplo, a um estudante jovem para onde ele deve ir, o que ele pensa da carreira, eu sei fazer isso. E isso não está escrito em site nenhum, né? A questão de comprar com site ou comprar fora de site, essa discussão é eterna e isso não é só com intercâmbio, é com hotel, é com bilhete aéreo, quer dizer, essa é uma questão, gente, dificílima de lidar e que não é a pauta de hoje, né?
Se a gente vai Mas eu devo dizer para você, Regina, que na parte do intercâmbio já evoluiu bastante, o respeito aos agentes está muito grande. Que bom saber isso, Silvia. Muito, muito bom mesmo saber que o respeito pelo agente de viagem está acontecendo no intercâmbio. Porque fora isso, a gente sabe também tudo que vem acontecendo e quanto que a gente não está aí, quantos colegas não estão passando perrengue nesse momento, né? Mas vai evoluir, viu, Regina? Vai evoluir para o que evoluiu no intercâmbio, porque o intercâmbio também já passou por um período em que era um leilão. E aí foram colocando cada um em seu devido lugar, muitas escolas fecharam, muitas empresas de intercâmbio se popularizaram no Brasil e vendem muito, mas vendem muita porcaria e vendem tudo ao contrário. Ao contrário, o que eu digo é, vende o intercâmbio primeiro, deixa para vender a passagem depois, o estudante não consegue comprar passagem, o visto não sai e é todo um atropelo. A gente tem uma sequência. Eu acho que vender intercâmbio, gente, é um preparo. O agente de viagem que quiser vender intercâmbio, ele tem que se preparar. E consegue. Ele não pode se aventurar, ele pode se aventurar em tudo, mas vender intercâmbio, eu acho que ele não pode. Mas aprende, viu, Regina? Aprende, tem resultados excelentes. E quem vende intercâmbio tem uma vantagem, porque a minha agência nasceu, na verdade, a partir da minha escola de inglês. Eu tinha uma escola de inglês, e a partir da minha escola de inglês eu comecei a ajudar alunos a fazerem curso no intercâmbio, mas não era meu foco. A partir disso, eu acabei abrindo uma agência de viagens, porque aumentou demais o número de clientes que me procuravam para fazer viagem para o exterior, viagem a lazer. Entendi. Então, eu acabei tendo uma agência de viagem em consequência do intercâmbio, porque o cliente internacional, a mãe e o pai daquele aluno compram internacional com a gente. E hoje a gente está aqui exatamente para falar desse segmento do intercâmbio para o público 50+. Quer dizer, além do conhecimento de vender esse produto, vai ter que agregar muita coisa para poder atender com qualidade o público 50+. A assistência, o apoio, a segurança. Com certeza é isso. Que é tudo aquilo que a pessoa que chegou nos 50, 60, ela tirou aquele peso das costas da responsabilidade e ela quer viajar sem dor de cabeça. Ela não vai fazer mochilão, ela não vai se submeter a qualquer coisa, ela não vai querer dormir em qualquer lugar e achar engraçadinho quando não dá certo. Ela quer ter certeza de que ela vai fazer uma coisa, vai ser bem atendida e não vai ficar passando sufoco. E que se ela compor um quarto duplo, ela vai ficar num quarto duplo, ela não vai dividir com mais um, com mais dois, com mais três, como eu já vi acontecer com o jovem. E o jovem para o jovem, tudo bem, mas nós não estamos mais com esse público. O olhar aqui, hoje, nesse momento que a gente está conversando, e com aqueles que estão dentro do Parceiros do Turismo 50+, é se preocupar com esse público. Então, a gente tem que buscar, quem faz direito, tem que buscar conhecimento, sim. A gente tem que passar essa segurança para a pessoa não entrar em pânico, não é numa viagem que vai ser prazerosa, numa viagem que vai ser boa, e nós temos certeza que vai ser prazerosa, a gente colocar a pessoa numa situação desagradável, numa situação em que ela fica insegura porque a gente não sabe o que está fazendo. Então, essa viagem ela é para ser agradável desde a hora que ela é contratada. O cliente tem que receber da gente uma segurança. Olha, fica tranquilo, você vai gostar. Quando chegar lá, eu sei que ele vai gostar. Mas muitas pessoas entram em pânico antes da viagem. Você falou uma coisa fundamental, que nós vamos ter que estimular essa pessoa a realizar esse sonho lá atrás. Ela vai ter que deixar vergonha, porque muitas, por vergonha, não vão mais, porque acham que o tempo passou. Então, é todo um trabalho diferenciado aí. O jovem com 20, 30 anos ainda alimenta aquele sonho. Vai fazer, mas o de 50, 60 já pôs isso aí numa gavetinha. Então, você sabe uma coisa, Regina? O amigo do jovem incentiva ele a ir para o intercâmbio. O amigo do adulto faz o contrário. Diz que ele vai se aborrecer, que ele não vai gostar, que ele é ridículo. Vai passar vergonha. Então, assim, a gente ainda vai ter que trabalhar todo um emocional desse público para chegar onde a gente quer, que é fazer ele realizar esse sonho do intercâmbio. E muitas vezes a gente está lidando com um público que acabou de ficar viúvo depois de 30 anos de casado, 40 anos de casado, que nem sabe viver sozinho. Exatamente. E aí vem um amigo e dá um palpite bobo, estraga a viagem da pessoa, a pessoa fala, eu não mais não. O filho fala, imagina, mãe, isso aí já passou, isso daí não é para você. E a pessoa está lá louca para ir. Esse é o público que nós vamos lidar. Esse público também não compra da internet. Esse vai comprar menos ainda.
Mas você sabe, Regina, eu acho que a gente tem que ajudar muito esse pessoal no sentido de combater o preconceito. Você sabe que eu, por exemplo, estou numa faixa etária em que muita gente que me atende nas operadoras acha que eu sou uma velhinha coitadinha. Ó, e que eu sou burrinha, e que eu não sei nada. É uinha. Eu já vi um que disse assim para mim, dona Silvia, mas a senhora tem que saber, que a senhora tem que saber falar inglês. Eu falei assim, eu não só sei falar, como eu sei escrever, fazer documento e mais o quê? O que você precisa de mais do que isso? Eu tenho que responder dessa maneira, porque parece que eles estão lidando com uma boba qualquer, limitada intelectualmente. E não é assim. Não. E olha, Silvia, não só no turismo, mas em diversos segmentos da economia hoje, existem muitas Silvias, muitas Reginas. E cada vez vai ter mais. Porque isso está crescendo, isso está se avolumando, as coisas estão acontecendo. Então, assim, vão ter muitas Silvias e muitas Reginas. O que a gente faz quando a gente está atendendo é não ficar falando da gente, a gente tem que falar do cliente. É ele que importa na hora do atendimento. Não importa quantos diplomas eu tenho, quantas especializações eu tenho. Eu falo isso quando eu estou dando uma palestra, porque nesse momento de pandemia também, sabe, Regina, surgiram muitos pseudo-professores. Uma pessoa que aprendeu a fazer... Apareceu gente que aprendeu a fazer uma venda de pacote e acha que é professor, e tem um monte de bobo que paga curso para essas pessoas, né? Então, quando eu abri a academia do agente, e eu dou cursos para agentes de viagem, eu fiz a academia pensando no que eu podia fazer, retomando tudo que eu já fiz até hoje, dando aula. Eu já fui diretora da ABAV em Rondônia durante 8 anos, eu tenho uma experiência vasta. E me deparei com alguns, entre aspas, concorrentes, que eram professores, que eles mesmos se autodenominavam professores, pessoas que chegam a declarar, eu não sei emitir uma passagem, eu não sei. Gente, então, o que a pessoa tem para ensinar? Então, eu gosto de me apresentar para que as pessoas saibam quem eu sou, o que eu fiz da minha vida, né? E por que eu estou falando, não é? Mas a gente precisa também, eu acho, aproveitando até o que eu assisti na última palestra nossa aqui na terça-feira passada, entender que a gente aprende muito num encontro como esse aqui, mas é importante uma formação, é importante investir em conhecimento. E não vai ser só fazendo treinamento de operadora ou fazendo coisinha que a gente vê na internet que a gente vai conseguir aprender. A gente vai ouvir falar de coisas, mas efetivamente a gente não está aprendendo a construir um mecanismo de venda potente e eficaz, não é? Então, eu acho importante a gente investir nisso, a gente procurar estudar para a gente vencer, porque não são todos os agentes que vão sair vitoriosos no final disso aqui, né, Regina? A gente sabe que o negócio não está fácil. Já por circunstâncias, muita gente boa já não vai conseguir voltar. Muita gente boa. Porque, infelizmente, esse retorno não vai depender só de competência, né? Não. Vai depender de um fôlego aí que quem conseguiu ter nesse período, quem conseguiu se manter de pé, quem conseguiu pagar suas contas. Eu acho que não vai ser só competência que vai contar na hora da volta, né? Não vai. O cenário tem uma luzinha no fim do túnel, mas essa luzinha ainda está muito apagadinha, né, Silvia? Quanto mais essa pandemia se arrasta, mais pessoas são levadas por essa enxurrada. Mas eu tenho certeza que o agente de viagem de qualidade, ele já construiu, antes de tudo isso aqui, uma relação de fidelidade, a fidelização do cliente dele com ele, a confiança. Isso tem um valor inestimável. Se você tem uma carteira de clientes que confia em você, é porque você já venceu. Então, o que você precisa é só tentar se manter firme, se segurar e, durante esse tempo de pandemia, não tirar férias, se preparar, estudar, ter disposição para aprender e abrir a cabeça, ser flexível. Com certeza. Silvia entrou, Silmara Cavalcante, minha parceiraça. Eu acho que você, Silmara, tem aqui que dar um oizinho. Esse movimento do projeto, esse movimento do turismo dos 50+, eu e a Sil que estamos encabeçando isso, né? Então, todo mundo... Pouca gente vê a Sil, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A Sil é quem dá a última palavra, tá? Você já está por aí, né, parceira? Estou aqui, pessoal. Demorei, mas cheguei. Mas depois parei questão de assistir tudo. Que esse final de ano a gente fica meio conturbado, correndo com as coisas, né?
Mas bom, a Silvia não tem nem o que falar dela, né? É uma, digamos assim, é uma mestra, né? Ela fala com propriedade, ela fala coisa que você fala assim, ela é dura, mas ela como, digamos assim, precisa. Fala, ó, é isso, olha para mim, olha nos meus olhos, escuta o que eu tô falando. Não tá falando da boca para fora, não é que, olha, eu acho, não acho. Eu vivi isso, eu sei do que eu tô falando. Né? E aí eu conversando com a Rê, a gente falou, não, a gente precisa trazer a Silvia para o nosso lado, para falar com o nosso pessoal, né, que está interessado em aprender, em estudar. Eu acredito que tem muita gente que às vezes não tinha pensado nessa parte do intercâmbio para os 50 mais, né, porque realmente é uma coisa diferente. Às vezes é um sonho, como a Regina falou. Muitas vezes tem gente que tem medo de ridículo, de ser julgado, mas tem muita gente que quer viver uma experiência, que quer viver aquela cultura. Né? E a gente tem que saber balancear e respeitar o limite de cada um. Tem gente que fala, não, isso não é para mim, ok, vamos ver uma outra viagem. Mas e tem gente que gosta de viajar para aprender. Tá aí uma ótima oportunidade. A pessoa tem tempo, ela tem disponibilidade, ela quer. Né? Ela quer você sabe que eu aqui acabei não mencionando que nós temos escolas na Argentina, no Chile, no Peru, e nós temos escola em Playa del Carmen. Então é assim, um sacrifício, né? Você voar para Cancún, participar de uma atividade em escola, e se você viaja sozinho, isso é muito interessante, porque imagina você viajar sozinho e ir para um resort e ficar lá parado no sol o dia inteiro. Não tem graça, você não consegue se integrar com ninguém. Já se você vai para uma escola, você tem mais um monte de gente vivendo a mesma situação que você, está ali sozinho. Então vocês vão se integrar, conhecer, passear, e aí o Cancún vai ficar legal. Ô Silvia, você está convocada assim que a luzinha no fim do túnel clarear um pouco mais. Ela vai clarear. Fazer uma seleção aí de alguns produtos do intercâmbio para o público 50 mais, para a gente poder estar publicando lá no grupo, poder estar colocando no canal. E, obviamente, esses produtos justificados por você, que tem todo esse conhecimento, ele vai potencializar. É diferente eu falar, é diferente a Sil falar, é diferente a Cristina falar, do que você falar desse produto e a gente escutar e falar, eu tenho confiança de falar para o meu passageiro. Pode ir que vai dar tudo certo. Vamos imaginar uma coisa legal, Regina? Vamos imaginar que você, com a sua agência, quer mandar alguém em julho. Aí, em julho, eu quero mandar alguém para Malta. Estou dando aqui uma ideia de um julho qualquer, tá? Um julho que vai funcionar. Então, Regina, fala assim, Silvia, quando é que tem saída para julho? Vamos marcar tal dia? Vamos botar Playa del Carmen. Tá bom, vamos colocar Playa del Carmen. E aí a gente faz uma oferta do mesmo produto para várias agências. Claro! A gente vai conseguir com isso. O carimbo dos parceiros. Essa gente que tem medo de viajar sozinha já não vai tão sozinho assim. Pois é, exatamente. Com o carimbo do parceiros do Turismo 50 mais, já imaginou? Olha, isso aqui foi especialmente preparado para esse grupo. E vai todo mundo, e um coloca 2, outro coloca 3, e todos foram preparados da mesma forma. Se eu fizesse uma viagem hoje, né? Se eu fosse fazer uma viagem hoje, eu ia ter que considerar a companhia da minha filha, do meu genro, dos meus netos, que são mais novos, bem novinhos. Nem sempre podem ir. O adulto maior de 50, ele está com o ano todo livre, ele pode viajar em baixa temporada, porque as escolas funcionam o ano todo. Claro. Se eu fosse viajar sozinha, eu ia falar, o que eu vou fazer dentro de um resort sozinha? Pois é. Onde a maioria das pessoas vai em família, ou vai em casal, ou já vai em amigos, enfim, né? Mas quantas pessoas tem sozinhas hoje em dia? Quantas pessoas têm vindo? Muitas. Mas é isso aí, Silvia. Olha, eu agradeço você de coração. Eu também agradeço. Essas coisas bacanas que aconteceram na pandemia me deram a oportunidade de conhecer, de poder estar trabalhando muito mais forte agora do que eu já trabalhava.
Eu tenho um projeto que chama Projeto 50 Mais Vamos Viajar, junto com a Sil, que tem também o projeto do Sim Lazer, 50 Mais. Então, isso já é o público mesmo, o consumidor. E com isso eu só estou crescendo, sabe? Imagino que todos que estão ouvindo aqui, que são agentes de viagem, também só estão crescendo, só estão se capacitando muito mais para poder falar para os seus passageiros a hora que tomar fôlego e falar, eu vou encarar isso e vou fazer. Então, eu te agradeço demais. Eu não sei se tem pergunta aí, eu não consigo ver, mas se não tiver, a Sil, se quiser dar uma palavra de despedida, a Silvia, fiquem à vontade. Olha, um beijo no coração de cada um de vocês que está aqui. Eu quero agradecer a vocês duas esse presente de Natal, de ter me dado essa data tão importante, em véspera de Natal. Sim. Quero desejar a cada um muita esperança, muito amor, muita harmonia, porque a gente precisa de paz, a gente precisa de tranquilidade, e eu quero fazer uma proposta a vocês, dessa semana, se desligarem dos problemas. Os problemas estão aí, eles vão caminhar para uma solução, e nem tudo e quase nada depende da gente. Então, eu quero desejar a vocês que consigam parar no Natal para agradecer o que nós temos. Porque nós temos muito. Nós estamos vivos, estamos aqui, né? Estamos na nossa luta, não é? Em condição de lutar, e nós vamos superar isso tudo. Então, Natal, que seja uma pausa de amor, de tranquilidade, de harmonia na vida de todo mundo aqui. Gente, um beijo. Amém. No coração Amém. de cada um de vocês. Silvia! Obrigada, meus amores. E aí também, querida. Obrigada.